Como investir no futuro se você não está aplicando tempo para você agora? Muitas mulheres já pensam assim: meu Deus, eu vivo num mar de emoções, mas tem uma explicação para isso tudo. E olha, nós vamos falar com você nessa live de hoje. Como ter atitude bem me quero todo dia? E para ter atitude bem me quero, viver essa filosofia de vida que vem crescendo dentro e fora do país, a gente tem que investir tempo na gente, tá? A nossa filosofia bem me quero é fundamentada em 6 pilares, nossos 6 autos. E que autos são esses, né? Bota a mãozinha para frente e faz comigo. Autoestima, autocuidado, autoamor, autoconhecimento, autorresponsabilidade para gerar autoconfiança. Esses são nossos 6 autos. Mas você tem investido em autoconhecimento? Elis, quando você começou a investir em autoconhecimento, Elis? Rô, eu comecei a investir em autoconhecimento a partir do momento que estava tudo assim, meio confuso na minha vida. Era uma agitação, era fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu estava esquecendo de fazer algo por mim. Era uma loucura, era ansiedade, trabalhava demais e não estava me conectando com os meus ideais, com os meus sonhos. Então, aí surgiu as atitudes Bem Me Quero e a Rô começou: Elisângela, o que realmente você quer? Como você quer estar daqui a 10 anos? E aquilo foi uma explosão tão grande na minha cabeça que, como eu queria estar daqui a 10 anos, naquela época, eu não estava fazendo nada do meu propósito final. E aí que começou a alertar, como se fosse um sinal. O amarelo começou a piscar assim: atenção, atenção, antes de chegar no sinal vermelho. Um dos benefícios que traz o autoconhecimento é você descobrir as suas qualidades. As suas qualidades. Muitas vezes as pessoas não sabem o que as diferem dos outros, o que as torna únicas. E é muito bom você parar para ver aquilo que aquece o seu coração. Sentar mesmo. Pega papel e caneta. Agora eu não posso, estou lavando louça, estou arrumando casa, estou indo trabalhar. Muita gente gosta de ouvir as nossas lives, indo trabalhar na academia. Mas aí tem esse compromisso com você. Pega o papel e escreve suas qualidades. Elis, é libertador? Elis travou, deve ter caído. Ela deve sair e voltar. E um beijo para todo mundo. Quando eu comecei a fazer isso, o primeiro exercício que eu fiz, eu coloquei só 5 qualidades. Aí a gente fez um vídeo que está lá no YouTube chamado Luz e Sombras, tá? A ligação voltou. Luz e Sombras, eu descobri que eu não tinha só 5 qualidades, eu tinha mais de 40. Não é ilusão não, tá, gente? Quando você para assistir esse vídeo, que é libertador, Luz e Sombras, você vai ver que você tem inúmeras qualidades que você nem sabia. E isso vai aumentando o seu alto valor. Isso vai fazendo com que você se ame mais. Não é, Elis? Isso. Descobrir suas qualidades é a primeira das 7 benefícios do autoconhecimento. Então, quando eu comecei a identificar que a minha alegria era contagiante, quando eu comecei a descobrir que eu tinha uma boa oratória, quando eu comecei a descobrir que a minha escrita era relevante, sabe? Eu comecei a ver os meus valores. As pessoas que gostam de você vão identificar quais são suas qualidades. E nós não falamos defeito, falamos pontos de melhoria. E quais são os pontos de melhoria que nós precisamos, sabe, daquele aquele retoque, aquele temperinho?
porque nós estamos em construção e você não deve ficar se culpando o tempo inteiro. E aí, depois que você descobre suas qualidades, vem o segundo benefício. Você começa a se conectar com os seus desejos. O que você gosta de verdade? Olha, você gosta de tomar um chocolate quente? Ah, eu gosto, mas me fala como eu tenho paladar infantil. O que tem? É o seu gosto. Então você é obrigado a tomar café, já que você não gosta, para agradar o outro. Então, quando você começa a se conhecer, você conecta com seus desejos. Como eu quero me estar daqui a 10 anos, como eu quero projetar a minha carreira pessoal, como eu quero ter esse envolvimento com os meus filhos, com a minha família, sabe? A minha conexão com Deus. Rô, isso é extraordinário. Isso é um mistério. E quais são os mistérios que você tem, olha, guardado dentro de você, dentro do seu coração? Vamos começar a pensar nisso? Quais são os seus desejos, seus mistérios? A pessoa está gostando, está botando aí coraçãozinho. E é bem, bem bacana, Elis, porque você muitas vezes não precisa esperar se aposentar para fazer algo que ama. Um beijo, boa viagens, ó, vamos viajar esse final de semana. A família toda. Eu, minhas irmãs, minha mãe, os maridos, né? Vai ser uma festa. E aí, quando eu comecei a entender que viajar me fazia bem, por que eu esperar só uma vez por ano para viajar? Por que não fazer viagens ao longo do ano? Se isso me conecta com a minha família, é tempo de qualidade, uma das 5 linguagens do amor, que é tempo, né, de qualidade. Por quê? Então, quando eu comecei a me conhecer, o que me fazia feliz, eu comecei a trabalhar em cima disso, gente. O que te faz feliz? Quais são? Primeiro benefício do autoconhecimento. Saber suas qualidades, saber seus desejos. Eu desejo ter mini férias durante o ano. E não só uma. Vocês estão entendendo, gente? Como isso aquece o coração. Isso te deixa feliz, aí isso te deixa com um brilho nos olhos para levantar todo dia de manhã, para batalhar, para conseguir o que você deseja. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Gostou dessa? Terceiro benefício do autoconhecimento. Você ativa a sua ambição. Ambição, Romedeiros, muitas pessoas vão pensar que ativar a ambição é uma coisa ruim. Mas não, você vai ativar seus desejos. Ah, Elis, esse negócio de ambição, Deus não vai gostar muito, mas Deus ele quer realizar todos os seus sonhos, suas vontades, suas aspirações. Então, ter ambição é você saber onde você quer chegar. E para saber onde você quer chegar, você tem que começar a trilhar um caminho. E qual caminho você está trilhando? Qual dos seus desejos? Então, ter ambição é você começar a pontuar o que eu preciso para realizar. Ter ambição não é de todo mal. Vai te levar a um outro nível, não é isso, Rô? Isso aí. E aí você sabe onde você deseja chegar. A nossa meta, vou dar um exemplo simples, mas poderoso. Nossa meta é chegar a 1.000 seguidores no YouTube. Nós estamos com 921. Falta pouquinho, isso até o meio do ano. Então, nós estamos no meio do ano. Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou batalhar. Esse é meu desejo, um dos desejos. Né? Nós temos outros desejos também. Você que está nos assistindo, você sabia que nós somos palestrantes? Nós fazemos palestras institucionais em empresas, motivacionais, treinamentos. Treinamentos e workshops. De repente você não sabe. Então, como é que eu vou atingir minha meta se de repente eu não estou falando o que eu desejo? Isso. A comunicação está com ruído. Então, as pessoas sabem verdadeiramente com que você trabalha? Onde você quer chegar? Eu costumo falar um exemplo muito comum. Eu moro no meu bairro, eu fui fazer umas impressões, umas cópias, também sou professora, para quem não conhece, e lá eu fui conversar com a atendente, que eu era escritora. Ela, caramba, você é escritora, você mora aqui tão pertinho, nunca me contou que era escritora e tudo mais. Sim, nesse dia eu vendi 3 livros.
Então, assim, o seu negócio ele tem que se expandir de dentro para fora. De dentro de você para fora, no seu bairro, seu município, sua cidade. Por isso você tem que ter essa ambição, tem que ter esse conhecimento. E onde você quer chegar, quais são os seus desejos. E aí você descobre também as suas limitações. Olha, porque eu tenho algumas limitações. E sabendo as minhas limitações, eu posso trabalhar para melhorar. É isso aí, Elis. Olha, bota no mudo aí que mamãe chegou, já quer falar, é uma animação, é bênção sobre bênção. Feliz aquele que tem a mãe para estar ali pertinho, acompanhando o nosso crescimento, nossa vida. Elis, saber as limitações. Eu sei as minhas limitações quanto à minha saúde. Então, eu sei quantas horas por dia eu posso trabalhar. Eu sei até onde eu posso chegar na minha semana. Eu tenho limitações, gente. Eu tenho limitações. E isso, quando você descobre, faz toda a diferença, porque você vai conseguir dosar. Igual quando você faz o planejamento da sua semana. Na segunda-feira, eu quero ir no médico, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que uma reunião na escola das crianças. Gente, você vai conseguir fazer tudo isso num dia só? Você não sabe que você tem a limitação do tempo, das variantes que podem surgir para que você não consiga atingir todos os objetivos, aí você se frustra. Você tem limitações. Poxa, são 7 dias na semana. Distribui isso aí, mulher. Distribui, seja feliz. Vamos pro próximo, Elis. Você passa a entender as suas emoções. Ele estava sem som. Passa a Mas entender suas emoções. Isso é libertador. Rô, nunca se falou tanto de emoções quanto nesse século. Livros sobre as emoções, inteligência emocional, filme para as crianças entenderem sobre as emoções, porque antigamente se entendia que você está com raiva, você tem que guardar a raiva, você não pode explodir. Tem dia que você estava triste, você não precisava demonstrar a sua tristeza. Não. Eu devo demonstrar como eu estou. Eu devo entender as minhas emoções, as minhas limitações. Eu não sou obrigada a ficar sorrindo o tempo inteiro. Então, entender como eu estou me sentindo, até para me posicionar. Quando eu entendo que naquele dia, por exemplo, se eu não acordo muito feliz, então de manhã, pela manhã, eu não vou resolver fazer uma live, porque eu posso estar grossa, porque eu posso estar mal-humorada. Então, qual meus picos, meus horários sazonais? Para eu entender sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Isso é importante. E até é importante a atitude bem me quero para você regular suas emoções através desses hábitos do autoconhecimento. sensacional, Elis, você falando isso, porque se você estiver muito nervosa, como você vai reagir? Se você conhece as suas emoções, você já sabe que tem que dar um freio na língua, dar um respiro. Quando você se conhece, você tá chateadíssima, Elis, chateadíssima. E aí, o que você faz? Como você vai tratar um cliente? Então, você tem que se conhecer para transbordar o seu melhor. Você está uma chuva de alegria. Gente, chuva de alegria é dia de sentar para botar ideias no papel. Sentar para, de repente, fazer uma boa prospecção. Dias de picos de alegria são maravilhosos. Você até vende mais. Então, quando você se conhece, você tem mais resultado na sua vida pessoal e profissional. Vamos pro próximo, Elis. Esse aqui é maravilhoso. Você passa a realizar, tá, a sua caminhada da autorrealização. Você passa a trilhar o caminho da autorrealização. Isso. Porque você se conhece, você já sabe onde você quer chegar.
E você vai celebrando as suas conquistas. Você vai vendo que realmente te faz feliz. E é mágico, gente, mágico. Porque você sabe onde quer chegar. E aí você vai criar alternativas para chegar nesse objetivo. Seja aumentar mais clientes, vou fazer mais prospecções. Seja cuidar mais da minha alimentação, eu vou fazer na segunda-feira ou no domingo uma lista do que eu preciso comprar para já deixar na geladeira para não cair em tentação. Aí eu vou conseguir realizar a minha dieta essa semana. Eu preciso de 10 clientes nessa semana, então já sei onde eu quero chegar, já vou saber o que eu vou fazer. Então, assim, o que depender de mim, eu vou batalhar para conseguir. Tem coisas que não dependem da gente, mas a gente não se frustra, não, tá, gente? A gente continua a caminhada. Isso é libertador. Número 7 e último, maravilhoso. Mas antes de falar o 7, que é sensacional, eu quero saber se você está sabendo do nosso workshop online, onde a gente vai falar muito sobre autoconfiança, sobre autoestima e principalmente ferramentas de autoconhecimento. Tá sabendo? Não, vamos fazer online, porque nós temos bem queridos de outros estados. E o online, ele alcança mais pessoas. Investimento em você, R$ 47. Já escreve aqui, ó. Eu quero, que a gente já te manda o link de comprar, investir. Eu estou te aguardando no WhatsApp. Tá bom, já falamos com você no WhatsApp. E é muito bacana, por quê? Porque muitas pessoas têm um lance do deslocamento, às vezes são mães, às vezes estão voltando do trabalho, são CLT, são empresárias, no conforto do seu lar. Esse conteúdo que é transformador. Mulheres que saíram do nosso último workshop presencial, sabe o que elas fizeram? As meninas que saíram do último workshop já relataram que aumentaram a quantidade de clientes na agenda, relataram também que conseguiram fazer uma rotina bem me quero. Olha que bacana que elas não se priorizavam, começaram a ter uma rotina bem me quero. Aumentaram a dose de alto valor, porque elas não se conheciam, então não sabiam a quantidade de qualidades que tinham. Vocês estão entendendo, gente? Mas porque elas decidiram investir em si. Isso que é a grande virada. Eu decido investir em mim. E isso faz toda a diferença. Reservar tempo para se conhecer. Que aí você consegue, sim, alcançar os seus resultados. Elis, já falei do workshop que vai ser no dia... Fala o dia, Elis. Dia 26, quarta-feira, começa às 18h30, dividido em 3 blocos, 3 momentos, com ferramenta, autoconhecimento, foco, foco para você conseguir desenvolver seus projetos e melhor, reprogramação bem me quero. Porque você tem que, algumas travas, alguns traumas, você tem que desbloquear. Agora, com essas 2 mentoras aqui, coaches, líder coaches e, olha, especialistas em autoestima e autoconfiança, não tem como não destravar. Romedeiros, o melhor, apenas R$ 47. Então, mulher, bem querida, se você precisa dar esse up na sua vida pessoal, profissional, ou se você conhece uma amiga que está precisando passar por essa transformação, bem me quero, já manda o link. Rô, vamos para a 7ª e última, benefício do autoconhecimento? Cara, minha irmã, esse é o que eu mais gosto, gente. Tá fazendo sentido para você até agora? Aperta o coraçãozinho aqui se o que a gente está falando, se está fazendo sentido para você, tá? Se você está gostando desses benefícios do autoconhecimento. Elis, o último é, quando você faz tudo isso e mais um pouco, que são algumas nuances do autoconhecimento, você descobre que a sua felicidade só depende de quem? Só depende de você. Sabe qual é um dos maiores deficiências, uma das maiores deficiências das mulheres modernas? Muitas delas colocam a felicidade delas em outras pessoas.
Só que a felicidade da gente está aqui dentro, ó, dentro do nosso coração, no autoconhecimento. E aí, gente, a sua felicidade depende de você. Depende. Por isso que quando a gente para pensar na gente, começam as pequenas transformações do Me Quero. E aí vão começar a falar o quê de você? Caramba, você tá tão diferente. Caramba, você tá com brilho. Caramba. Pequenos passos, tá? Não vai ser também numa live que você vai mudar, mas é o primeiro passo. Você está reservando tempo para estar aqui e fazer essas conexões. Senta, tenha seu caderno bem inteiro, sabe? A gente tem muito conteúdo que a gente dá aqui toda segunda-feira. Ó. Tem um caderno bem me quero? E anota isso aí, tudo que a gente falou. Tá? A gente tem vários. Anota o que a gente falou e você vai ver só as grandes mudanças que vão acontecer com você. Combinado? Perfeito, Rô. Então, se você, mulher, está precisando desse levante, já coloca no papel e aplica essas 7 atitudes bem me quero, 7 hábitos do autoconhecimento. Primeiro depende de você essa mudança. E se você não sabe como, vem com as irmãs, que nós temos uma comunidade de mulheres incríveis que já estão colocando tudo isso que nós estamos ensinando em prática para ter uma vida bem me quero todos os dias. Grande beijo, semana abençoada para vocês e vem se encher de atitudes bem me quero todos os dias. Manda essa live para amiga que está precisando se encher e se banhar de alto amor. Beijo, tchau, tchau. Beijo, obrigada.